A igreja ensina muitas verdades sobre Nossa Senhora, mas 4 verdades básicas, para que não houvesse dúvida, a igreja dogmatizou. Dogmatizou quer dizer o quê? Mostrou, colocou como verdade de fé. Verdade de fé quer dizer dogma, nenhum católico pode duvidar. Sobre Nossa Senhora, a mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo, a igreja colocou esses 4 dogmas. Primeiro, mãe de Deus, não apenas mãe do homem Jesus, a mãe de Deus. Segundo, imaculada, não teve o pecado original. Deus a preservou pelos méritos da morte de Cristo na cruz. Terceiro, virgem perpétua. Né? E quarto, assunta ao céu. Bom, depois os teólogos defendem também que Maria é medianeira de todas as graças. Todas as graças que chegam à terra passam pela mão de Maria. Muitos santos doutores defenderam isso, né? São Bernardo, Santo Afonso de Ligório, o próprio São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, diziam, claro, se a grande graça que a igreja recebeu foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio por Maria, que São Bernardo chamava o aqueduto de Deus, aqueduto é aquela tubulação que leva a água, né? Ele diz que Maria é o aqueduto das graças de Deus, é por ela que vem todas as graças. Se a graça principal veio a nós, que é Jesus, por Maria, então os santos doutores diziam, todas as outras vêm também. Ainda que os santos consigam de Deus a graça, o milagre vem pelas mãos de Maria. Eu creio nisso, os santos doutores ensinam isso. Não é dogma de fé, né? Seria um 5º dogma, não foi proclamado pela igreja. Bom, eu já falei do dogma da maternidade divina, confirmado no Concílio de Éfeso. Já falei do dogma da Imaculada Conceição, que o Papa Pio IX proclamou em 1854, e que 4 anos depois, Nossa Senhora, quando apareceu em Lourdes, na luta de Massabielle, né, para Bernadette, e quando o padre dali da região quis saber o nome da senhora que estava aparecendo para ela, porque senão ele não construiria a capela ali, a capela que hoje é o santuário de Lourdes, né? Queria saber o nome da senhora, então Nossa Senhora disse para Bernadette, diga ao padre, Je suis l'Immaculée Conception, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette levou um susto, porque não entendeu nada, Bernadette não falava neofrancês, falava um dialeto da região, e ela foi pelo caminho repetindo, para não esquecer, Je suis l'Immaculée Conception, quando o padre atendeu, ele disse, olha, o nome da senhora ela pensou que Nossa Senhora fosse dizer, eu sou Maria, eu sou... Não, ela disse um título. Quando Bernadette disse para o padre, Je suis l'Immaculée Conception, o padre quase caiu das pernas. O padre sabia que o Papa tinha proclamado 4 anos antes, esse dogma. Bernadette não sabia de nada, coitadinha, ela é uma menininha camponesa de 10 anos de idade. Então Nossa Senhora confirmou. O outro dogma que a igreja proclamou solenemente foi o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. O que quer dizer isso? Maria sempre virgem. Santo Agostinho explicava isso já no século IV com uma frase muito simples. Santo Agostinho dizia, virgem antes, durante e depois do parto. Algo que não dá para entender. Como é que uma mulher fica grávida e permanece virgem? Como é que a mulher dá à luz e continua virgem? E depois permanece virgem. Né? Mas é dogma de fé. Logo lá por volta do ano 300 e pouco, numa cidadezinha chamada Capua, na Itália, num dos concílios da igreja, um dos papas confirmou como dogma de fé e a igreja não revidou. Por isso o catecismo da igreja, quando fala aqui de Nossa Senhora, fala da virgindade perpétua, diz sempre virgem. Parágrafo 499. Né? Então, eu vou ler para você, o catecismo diz assim, olha, o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Real e perpétua. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. E o catecismo diz que a liturgia da igreja celebra Maria como a eipartenos. A eipartenos em grego quer dizer sempre virgem. Partenos em grego quer dizer virgem.
aí partendo sempre virgem. Teve um santo da igreja, São Cirilo de Alexandria, que defendia a virgindade de Maria. Ele explicava assim, é um milagre, não dá para entender. Mas veja bem, ele dizia, a luz não atravessa o vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro? Por que o verbo não podia entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes? Se a luz atravessa o vidro de um lado para o outro, não quebra o vidro, o verbo, que é Deus, isso aí é brincadeira. Entrar e sair no ventre da sua mãe, preservando a sua integridade virginal. Por quê? Porque é um sinal que quis Deus deixar. Não é porque a maternidade seja menos inferior do que a virgindade. Não, não é isso. É porque Deus quis deixar um sinal para que a humanidade entendesse quem é o Messias que ia nascer. Tanto é que o profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, diz, eis o sinal, 700 anos antes, eis o sinal do Emanuel, uma virgem conceberá, dará à luz um filho e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Entendeu? Então, esse é o outro dogma. E mais um é o dogma de Nossa Senhora Assunta ao Céu. É claro que aquela que gerou o verbo, o corpo do Cristo, esse corpo maternal não podia apodrecer na terra. Primeiro, porque não tinha um pecado original. Segundo, porque é a mãe de Deus. Então, o Papa Pio XII, em 1950, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, o Papa Pio XII proclamou solenemente: Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. Corpo e alma. É a única criatura humana, além de Jesus, que também é Deus, que já está no céu com o seu corpo. A igreja diz que ninguém mais. Todos os outros santos estão no céu com a alma. O corpo está na terra, aguardando a ressurreição que vai acontecer no último dia, na parousia, quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar na parousia, no último dia da história, para encerrar a história humana, então a igreja ensina que todos os corpos vão se ressuscitar, vão se unir às almas, haverá o juízo final, haverá apenas inferno e céu. Acabou a história terrena da humanidade. Entende? Então, a igreja ensina que hoje só está no céu com o próprio corpo a Virgem Maria. É o mesmo corpo ressuscitado como o de Jesus. É um corpo que já não sofre mais fome, doença, sede, ele não precisa mais espaço e ele não precisa estar fora da realidade do tempo. Não envelhece. O tempo não existe na eternidade. O tempo é uma realidade desse mundo. Então é difícil para a gente compreender um corpo ressuscitado, porque é um corpo que está numa nova dimensão de vida. Eu me lembro que quando eu fiz o meu doutorado no ITA, eu cursei uma cadeira chamada Teoria Geral da Relatividade de Einstein. E o Einstein mostrou que se você pega, por exemplo, uma caneta dessas, ela está parada aqui, você mede, ela tem 20 centímetros. Mas se ela passar aqui perto de você na velocidade da luz, o tamanho dela fica nulo. Entende? A mesma coisa o tempo. O tempo não passa se você atingir a velocidade da luz. Só que o Einstein provou também que ninguém consegue atingir a velocidade da luz neste mundo, nessa realidade física que nós vivemos. Isso me ajudou a entender um pouco mais de teologia, entender um pouco mais da escatologia, como é a vida no além. Não pode raciocinar com a base deste mundo. Porque no além, na vida transfigurada, ressuscitada, não tem mais tempo e não tem mais espaço. O corpo atravessa a parede. Não vale mais aquela lei da física que diz assim, 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Na eternidade pode, entendeu? Porque a eternidade não é mais o mundo da física, é o mundo da metafísica, além da física. Você entendeu? Portanto, Nossa Senhora, meus irmãos, tem esses 4 dogmas que a igreja não tem dúvida. Mãe de Deus, Imaculada, Virgem Perpétua, assunta ao céu, e eu acredito com os santos doutores que é medianeira de todas as graças.